Olá, bom dia, eu saúdo a todos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia de hoje eu quero iniciar juntamente com você, fazendo uma oração, clamando o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Vamos orar, vamos falar com nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, Criador dos céus e da terra, pedindo a tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. A graça do Senhor basta nas nossas vidas. Abençoa aquele que está triste, aquele que está angustiado. Abençoa essa pessoa que está depressiva, está com síndrome do pânico. Aquela pessoa, meu Pai, que ora por um parente, por um amigo, por um vizinho. Eu oro no nome de Jesus, repreendendo todo mal, repreendendo todo laço maléfico sobre a sua vida, que o Senhor venha derramar graça. Deus tem misericórdia desta vida, desta alma, dessa pessoa. Eu oro no nome de Jesus, que você receba a glória, a graça, receba força para continuar vivendo. Se arrependa nessa oportunidade, que o Senhor venha falar forte ao teu coração, que haja cura e milagres na tua vida, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão enfermos, cristãos, não cristãos. Pai, nessa oportunidade eu estou orando, confiando no milagre e no agir de Deus sobre estas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, é uma oportunidade grande que Deus nos traz nesse dia, nessa hora, nessa oportunidade. Eu quero trazer uma palavra aos nossos corações que se encontra no livro de Marcos, livro de Mateus, melhor dizendo, capítulo de número 14, versículo de número 13, que fala da primeira multiplicações dos pães pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. Jesus, ouvindo isso, o que é que a Bíblia fala aqui no capítulo 14? Da morte de João Batista, né? E Jesus ali chegou até ele pelos discípulos de João, por intermédio também de muitas pessoas que ali trouxeram essa nova a Jesus. João Batista ali foi morto pregando a palavra do Senhor, levando a verdade, não concordando com o pecado de Herodes. E assim João perdeu a sua vida, por ele denunciar o pecado, o erro. E ali ele pagou com a sua própria vida. E Jesus ouviu, chegou a mensagem até o Senhor Jesus, de que João morrera, de que o profeta João Batista é nascido de homem e mulher, dito pela boca do Senhor Jesus. Não houve, e não haveria, e não há de haver um profeta como João Batista, louvado seja Deus. Curioso aqui, meus amados e irmãos, é que Jesus, quando sabe aqui da morte de João Batista, Jesus parte para... Ele se retirou ali num barco. E ali ele esteve num deserto apartado, sabendo que o povo seguia a pé desde aquelas cidades. Jesus não parou a obra por causa da morte de João Batista. Jesus não deixou de buscar a Deus por causa da morte de João Batista. Mas Jesus continua aqui o seu ministério,
buscando o Pai, buscando estar ali a sós, buscando a gloriosa presença de Deus, nos deixando o exemplo de que mesmo em momentos difíceis, não se pode deixar de buscar o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus, cheio de compaixão, avista aqui uma grande multidão. Jesus cura aqui os seus enfermos, os enfermos que estavam ali com esta grande multidão. Jesus cura os seus doentes. Jesus cura os seus enfermos. Porque Jesus é maravilhoso, é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus tem o quê? Íntima compaixão do povo. Louvado seja Deus. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Os discípulos aqui começam a se preocupar com o horário, já muito avançado, o povo todo sem comer. E os discípulos disseram: despede o povo, manda o povo embora, porque a hora já é tarde, já está muito avançado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes voz de comer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse: não é mister, não é certo liberar esse povo agora para ir embora com fome. E Jesus disse para os discípulos: dá a voz vocês de comer para eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós vimos que não é mister que Jesus libera esse povo aqui agora. E Jesus diz para os discípulos: dai voz de comer para eles. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. A multidão era grande, a multidão era gigante. A multidão era numerosa. A multidão ela era gigantesca. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus multiplica pão e peixe. Jesus multiplica aquilo que você acha pouco na sua vida. Jesus ele é um especialista em multiplicar, em consagrar a tua vida, em consagrar aquilo que ele colocou diante dos seus olhos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães,
deu-lhes aos discípulos. E os discípulos à multidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, tendo Jesus mandado a multidão que se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Jesus abençoou aquilo que era pouco. Jesus abençoou aquilo que só era comida para 1, 2 pessoas. Ele multiplicou o pão, multiplicou ali os peixes para a glória do nome do Senhor Jesus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Louvado seja Deus. Versículo de número 20. Comeram todos e saciaram-se e levantaram 2 pedaços que sobejaram 12 alcorfa ou cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e os meninos e as crianças. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que muda a tua história. O Deus que muda aquilo que você acha que é pouco. Ele transforma, Ele muda, Ele faz coisas grandes. Ele muda a tua história e faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. É o Deus da multiplicação. É o Senhor Jesus, é o nome dEle. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Fique na graça, fique na fé, fique na paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.